Muito boa tarde a todos. E a todas. É com imenso gosto que damos início à última sessão da série Engenharia Fora da Caixa. Um conjunto de sessões que começaram durante este período de confinamento devido ao Covid e em que convidamos um conjunto de personalidades interessantes. Personalidades interessantes, na generalidade dos casos, não engenheiros, em que procurávamos, com as suas opiniões, ter uma interpretação daquilo que estava a passar, que nos lançasse algum tipo de perspectiva sobre o que vai acontecer no futuro. Não pedimos com certeza a ninguém que arriscasse prognósticos. Havia um jogador do Porto, como sabem, que dizia que prognósticos só no fim do jogo. Portanto, claro que não vamos pedir isso a ninguém, não pedimos, mas temos tido de facto um conjunto de sessões muito interessantes que nos ajudaram com perspectivas diferentes de pessoas que têm formação de economia, de medicina, de pessoas ligadas à cultura, à filosofia, que nos ajudaram de facto a ter uma perspectiva mais completa, mais alargada sobre a complexa realidade que estamos a viver e para a qual nenhum de nós de facto estava preparado, nem está preparado. Hoje temos connosco o António Beia Reis. O António, conhecemos-lo na Faculdade de Engenharia e, de facto, através do Raul Vidal, que vai fazer a apresentação. O Raul Vidal foi um exemplo, é um exemplo de criatividade, de aglutinação de pessoas, de formação de equipas, networking. E eu lembro-me de ter assistido na Faculdade de Engenharia do Porto a uma sessão em que, organizada por Raul Vidal, mas quem apresentava era o António Beia Reis. Fê-lo com uma criatividade tão grande que depois passámos a convidá-lo para, no fundo, ser o anfitrião de um conjunto de iniciativas na ordem. Certamente muitos dos participantes nesta reunião talvez não se lembrem sobre o que é que eram essas reuniões, mas se lembram-se que passaram lá uns momentos agradáveis e provavelmente lembram-se de algumas das saídas bem-humoradas do António Beia Reis. De facto, independentemente de tudo mais, ele e o Raul Vidal vai apresentá-lo em particular e de forma mais específica, mas essencialmente é uma pessoa culta e criativa. E é nessa condição que o convidamos para, agora na qualidade de palestrante, nos dizer o que lhe aprouver sobre como é que está a passar esta situação, como é que vê esta situação, quais são as oportunidades que decorrem desta situação e, como perguntamos também a todos, em que é que os engenheiros podem ajudar? Qual é o papel dos engenheiros neste contexto em que tanta coisa que nós tínhamos como certo agora já não temos? Mais uma vez, e se calhar repetindo, nós não adianta procurarmos as respostas porque entretanto mudaram as perguntas e de facto estamos numa situação, digamos, tão complexa que temos que ir buscar ideias relativamente ao futuro a pessoas de formações muito diferentes. E hoje então temos o António Beia Reis, que vai ser apresentado de forma mais detalhada e com muito mais propriedade do que eu faria, pelo nosso colega do Conselho Diretivo da Região Norte, o nosso colega e amigo Raul Vidal. Raul, a palavra é tua. Muito obrigado, Joaquim. Boa tarde a todos. Dá-me um enorme prazer participar nestas iniciativas, nesta série, que é a última sessão da primeira série,
Eu julgo que irá haver mais séries destas Fora da Caixa, com outro título, e dá-me um particular prazer estar na sessão de hoje com o António Baía Reis. O António, como o Joaquim já referiu, é uma pessoa que ele tomou conhecimento através de umas apresentações que o António fez connosco em laboratório de gestão de projetos na Faculdade de Engenharia. Eu conheço há vários anos e como vão ter a oportunidade de perceber pela apresentação do António, o António é uma pessoa multifacetada, com diferentes perspectivas, com experiências interessantíssimas. As pessoas mais ligadas à Ordem dos Engenheiros, da região Norte, quando o Joaquim e a equipa convidaram para as sessões do Engenho, outras apresentações da Ordem, conhecem mais o António na perspectiva de apresentador ou comunicador, com muitas piadas pelo meio, mas como vão ter a oportunidade de perceber, ele começou na área da comunicação no curso da Universidade do Minho, depois tem ou de Relações Internacionais, peço desculpa, depois tem umas incursões ligadas ao jornalismo por questões familiares, foi ator profissional, depois voltou ao estudo e à comunicação, era um doutoramento, e depois tem uma particularidade que eu espero que ele não leve a mal, é que naquilo em que se mete é profissional a sério, é profissional das pessoas e muito competente. Eu não vou, ao contrário do que o Joaquim induziu, fazer um detalhe do currículo, porque pronto, nas conversas prévias e daquilo que eu conheço, o António, na apresentação que nos irá fazer, já irá fazer o percurso do currículo dele, sem grande detalhe, e eu acho que nós vamos encerrar com a chave de ouro, como se costuma dizer, porque a série chama-se Engenharia Fora da Caixa e a apresentação que o António vai fazer tem a ver em pensamento e em criatividade fora da caixa. E por isso, eu só tenho que, antes de passar a palavra ao António, pessoalmente agradecer ao António, aqui em público, a disponibilidade e como é seu apanágio, a pronta disponibilidade, é só dizer e o António aparece. António, muito obrigado. Podes começar a fazer a tua apresentação. Muito obrigado. Muito bem. Então muito boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que aqui estou e começo por agradecer ao meu querido amigo professor Raul Moreira Vidal, meu querido amigo professor Poças Martins pelo amável convite, por estar aqui hoje no fundo a conversar um pouco convosco, a partilhar algumas ideias sobre aquilo que faço, sobre aquilo em que acredito. Também um cumprimento especial a todos e a todos que se dispuseram a estar aqui hoje a ouvir-me um pouco. Muito obrigado também a todos. E eu começo naturalmente por dar os parabéns à Ordem dos Engenheiros da Região Norte pela iniciativa destas conversas fora da caixa, que no fundo vão juntar aqui individualidades de destaque e de coordenadas tão distintas. É uma honra figurar ao lado de pessoas de tão alta craveira. Eu tenho estado dentro do possível a acompanhar as sessões anteriores e efetivamente tenho retido algumas ideias muito interessantes, muito úteis, ideias que eu acho que vêm de pessoas que claramente já calcorrearam e bem as avenidas do saber feito pela experiência, do saber feito pelo pensamento. E, portanto, hoje espero poder aqui partilhar algumas ideias, mas sobretudo deixar-vos com alguns estímulos que espero eu que vos possam servir de alguma coisa para as vossas vidas pessoais, para as vossas vidas profissionais e afins. E eu começaria talvez, e sem grandes pretensões de autopromoção, por vos explicar um pouco o meu percurso, porque ele está diretamente ligado com aquilo que me traz aqui hoje e já vão perceber porquê. E dito isto, e passando algumas eventuais redundâncias, portanto, eu fiz Relações Internacionais na Universidade do Minho,
Na mesma altura eu tive aquilo a que eu chamei o meu período Extremo Oriente, digamos assim, portanto uma fase da minha vida que me ligou à aprendizagem da língua e cultura chinesas durante alguns anos. Depois eu volto para o Porto e volto-me para o teatro. Fui estudar teatro durante cerca de 4 anos e tentei uma vida como ator em vários contextos performativos. Nesta fase fui igualmente pianista de jazz durante vários anos por bares e outros lugares recônditos da boémia portuense, vamos pôr as coisas dessa maneira. Depois trabalhei em comunicação em contexto empresarial, em projetos muito distintos. Guardo com carinho, por exemplo, a minha passagem pelo projeto Porto Paralelo, enquanto diretor de comunicação, que era um projeto que pretendia revitalizar o comércio tradicional na cidade do Porto, até que esbarro com a ideia de fazer um mestrado em comunicação na Universidade do Porto, na área cultural, e seduzi-me pela ideia de trabalhar um projeto relacionado com a crítica de teatro, enquanto prática do jornalismo cultural. E assim o fiz. E no fundo voltei à comunicação e como o professor Raul Moreira Vidal disse, a ideia da comunicação já vem um pouco pela influência do meu querido pai. O meu pai foi um jornalista da velha guarda, que me permitiu ter uma infância e uma adolescência a viver o jornalismo de forma muito próxima. Portanto, eu saía da escola e passava muitas tardes em redações de jornais, não é? No meio do fumo dos cigarros e o rebuliço das tarefas dos jornalistas, que não seriam propriamente um ambiente mais kid-friendly, mas enfim, deixa-me muitas saudades e agora vejo que foi efetivamente estruturador de parte do meu caráter. Terminado o meu mestrado, deixo-me seduzir pela sugestão do meu antigo orientador de tese, o professor Nuno Moutinho, de que eu tinha eventualmente um perfil para seguir uma carreira na academia. Isso leva-me da Faculdade de Letras à Faculdade de Engenharia e a ingressar no doutoramento em mídias digitais, na FEUP, embarcando num novo projeto, portanto, desta vez juntando tecnologias de realidade virtual, storytelling, criatividade, mudança social e outras coisas. Portanto, passo da crítica de teatro para as chamadas tecnologias imersivas. O ator aqui perde um pouco alguma voz, mas não por completo, e começa a surgir o académico, e eu diria até que aos poucos começa até a surgir o protótipo de pedagogo ou de projeto de professor. No meu doutoramento também tive um casamento improvável, portanto tive por um lado tive já vi que agora o Miguel, exatamente. Obrigado, Miguel, esqueci-me de dar a indicação para mudares aqui o slide. Estamos no slide correto. Muito bem, grande pinta. Portanto, tive também aqui um casamento improvável no meu doutoramento. Por um lado, o professor António Coelho, que é um especialista em realidade virtual, e depois tive muita sorte de ter também o professor R.B. Brenner, que é o antigo editor do Washington Post e é atualmente professor em Stanford, que me trouxe, no fundo, para o meu projeto o mindset jornalístico, não é? E da narrativa jornalística. Mas o que é certo é que dou por mim no meio da FEUP, sem saber muito bem porquê. Há cerca de 4, 5 anos atrás, conheço o professor Vidal no âmbito de um convite para eu ir trabalhar um pouco algumas noções de comunicação em público, de voz, de consciência de palco e outras coisas tais com os estudantes da disciplina de LGP. E, efetivamente, esta é uma disciplina portanto, que junta estudantes de cursos muito distintos, que são distribuídos em grupos de trabalho multidisciplinares, é uma espécie de sortido Quétara. Eu lembro-me de ouvir a professora Fátima Vieira, convidada anterior deste fórum, falar dos viveiros de utopias. Eu gostei muito dessa expressão, não é da professora, mas é do Edgar Morin, mas que me parece claramente mais adequada e até poeticamente mais aprazível. Mas, de facto, portanto, o que acontece nesta disciplina é que os estudantes, no final do ano letivo, tomam o palco do grande auditório da FEUP e apresentam os seus projetos. E o meu papel inicial era justamente o de, com eles, trabalhar esta tal vertente da comunicação em público, associada a esta fase da apresentação final dos projetos. Com o tempo, eu diria com uma maior permeabilidade da FEUP à minha loucura,
surge o convite do professor Vidal para integrar formalmente a disciplina de LGP como docente e associado ao Departamento de Engenharia Informática, e a partir daí adensa-se um pouco a minha responsabilidade, mas também o desafio de tentar ir mais ao encontro dos estudantes. E com tudo isto, eu acho que acaba por crescer e florescer também a paixão pelo ensino. O ator e o criativo ainda vivem e vão fazendo umas coisas aqui e ali, sobretudo na investigação e na intersecção da prática artística com o fazer ciência, mas o jovem professor vai ganhando algum destaque na minha vida e neste meu curto percurso. Portanto, os últimos 5 anos foram muito dedicados à FEUP e a esta disciplina, passaram algumas largas centenas de estudantes, e a minha função ou missão é, no fundo, tentar de alguma forma estimular estes jovens engenheiros, e não só, a descobrirem dimensões e metodologias diferentes que possam ser úteis para a vida. E aqui entram estas tais 3 dimensões que refiro no título desta minha conversa: comunicação, artes performativas e criatividade. Naturalmente existem outras áreas, outras influências que vou agregando à minha forma de pensar e outras que vou deixando pelo caminho, mas tento conjugar as ideias que fazem sentido para as apresentar aos meus estudantes da FEUP. Portanto, resumindo, este meu percurso incerto, por áreas tão distintas, eu quero acreditar que me trouxe uma visão e uma certeza claras. E agora sim, passamos ao slide 3, faz favor, Miguel. E é uma certeza clara de que é absolutamente proibido fecharmos-nos em conchas onde só coabitam pessoas com os mesmos perfis, as mesmas formas de pensar. A curva de aprendizagem esgota-se rápido, entramos num ciclo de repetição de ideias, de repetição de estímulos, não é? Eu diria que é quase como uma autofagia intelectual. E, portanto, esta é uma das minhas primeiras ideias que eu gostaria de partilhar. E, efetivamente, já percebemos que eu sou uma espécie de paraquedista, não é? Das artes e das ciências sociais, que acaba por cair na FEUP, mas eu acho que também um sortudo, porque efetivamente eu aprendo muito, todos os dias, algo novo com os engenheiros e com a engenharia. E dito isto, e agora entrando mais derrompante na minha comunicação e na maneira como eu a estruturei, eu queria partilhar convosco hoje 3 ideias, tendo como fio condutor a ideia geral, ou mais ou menos alargada, de criatividade. Slide 4, só por favor, Miguel. Portanto, em primeiro lugar, tentarmos perceber o que é isto da criatividade. E vou tentar fazê-lo sem pretensões de uma definição absoluta, naturalmente. Em segundo lugar, que matriz é esta de que falo quando combino comunicação e artes performativas e outras dimensões com criatividade? E, finalmente, como é que tudo isto se liga e se inscreve especificamente na engenharia e nos engenheiros? Não quero que esta seja de todo uma exposição de teor académico pesado, mas quero apenas partilhar algumas ideias, algumas coisas que me despertaram e despertam o interesse, mas pelo meio disto gostava de trazer à baila algumas noções mais formais que no fundo vão servir para conferir alguma estrutura a um eventual caos intelectual, chamemos-lhe assim. E dito isto, começaria então por partilhar algumas noções de criatividade que despertaram a minha curiosidade. E agora passamos para o slide 5, se faz favor, Miguel. E começaria pela definição do investigador Arne Dietrich, professor de Psicologia, que associa a criatividade diretamente ao processo de criação e mais especificamente ao que deste processo resulta. Por outras palavras, o ato de criar tem, segundo este investigador, 3 condições fundamentais. Primeiro, tem de ser algo novo e original. Segundo, tem de ser útil ou desempenhar alguma função, isto é, pode satisfazer uma necessidade prática, mas pode simplesmente transmitir uma emoção, por exemplo. E terceiro e último, tem de surpreender e tem de criar impacto. Portanto, temos aqui originalidade, temos aqui utilidade e temos aqui impacto, surpresa. Slide 6, por favor. Saltando agora para uma outra noção de criatividade, temos aquela que também nos é sugerida aqui já na área da psiquiatria,
pelo psiquiatra Luís Ribera, que nos diz que a criatividade, e passo a citar, é a capacidade de exprimir algo que, pelo menos em parte, teve origem dentro de si próprio. Assim, o primeiro passo, segundo, requer uma remodelação da realidade interior, uma nova forma de ver as coisas, uma alteração, por vezes abrupta, dos nossos esquemas conceptuais, e acrescenta, isso acontece facilmente com aqueles que não estão agarrados ao seu conhecimento. E então, como é que, vocês perguntar-me-ão, como é que se gera esta epifania cognitiva, chamemos-lhe assim? Ribera explica. Tudo principia com a descoberta de padrões comuns em percepções ou ideias anteriormente separadas. Portanto, temos aqui mais 3 dimensões para relacionar com a ideia de criatividade. Primeiro, que é um processo dinâmico, interno, vivo, orgânico. Segundo, que é um exercício de não estarmos presos aos conhecimentos adquiridos e de darmos espaço à absorção de novas ideias, de novos paradigmas, portanto, uma certa permeabilidade ao novo, ao desconhecido. E terceiro e último, este tal exercício de interligar ideias e percepções improváveis. E eu gosto particularmente destas 3 dimensões. E é curioso que, há poucos dias atrás, eu estava à conversa com um grande amigo que é psicólogo e ele partilhava comigo que tinha reestruturado totalmente a sua abordagem como terapeuta. E contava-me ele que agora se identificava com uma perspectiva da psicoterapia onde o terapeuta já não é visto como um especialista do comportamento. E como dizia o Pedro, já não há experts. Portanto, já não são vistos os terapeutas como as grandes fontes da cura, mas sim apenas como facilitadores do processo de autoconhecimento do paciente. Ou seja, eu diria, e foi o que disse na altura, se calhar que já com um copinho de vinho a mais, era uma espécie de guia turístico do mundo interno das pessoas. Portanto, ajudando no fundo as pessoas a identificarem a origem dos seus problemas. Claro está que isto não é um tratado fechado. Os experts têm de existir, mas se forem permeáveis ao tal desconhecido, correndo o risco de absorver outros estímulos, quem sabe não se poderão tornar renascentistas do século XXI. Mas depois temos esta noção, que eu também gosto particularmente, que é o terceiro aspecto desta definição do Ribera, que é a tal ideia da interligação de ideias e percepções improváveis. E eu gosto tanto desta ideia que às vezes até abuso desta prática, o que me faz levar até cenários demasiado absurdos, onde quase tudo é suscetível de se interligar, mas enfim. Portanto, tem de existir, eu acho que tem de existir uma certa lógica. Portanto, e dou-vos um exemplo muito prático. Há umas semanas atrás eu escrevia sobre uma produção de um documentário que fiz em vídeo 360 com um grupo de jovens na Ilha da Madeira, no concelho de Câmara de Lobos. E enquanto escrevia-me, apercebia-me que, particularmente, a noção de presença, que é um conceito essencial associado à realidade virtual, especificamente à realidade virtual, poderia relacionar-se com a noção de presença presente nos estudos de teatro. E mais particularmente, aquela que está ligada aos processos do ator e às dinâmicas da presença em palco, por exemplo, e dei por mim a escrever desalmadamente sobre o assunto, até que me apercebi que a ligação era uma ligação improvável, sim, mas também não poderia deixar-me levar pelo efeito bola de neve e chegar ao ponto, não é, de forçar cumulativamente ainda mais ligações entre este conceito de presença na realidade virtual e o conceito de presença no teatro. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que este tipo de ligações improváveis são o que está na base daquilo que é o ser criativo. Portanto, o tal mergulhar, como nos diz o Ribera, nesta remodelação dinâmica da nossa realidade interior. E com estas duas noções de criatividade, penso que temos aqui uma base, que não é verdade absoluta, mas uma base para um possível entendimento do que é a criatividade. E claro está, poderíamos estar aqui horas a falar na ideia de criatividade ao longo dos tempos, mas corríamos o risco desta conversa se tornar aborrecida, e não quero, de todo. No entanto, e aí vem aqui o input académico, queria apenas deixar-vos com uma resenha muito breve
acerca da criatividade ao longo dos tempos, porque me parece fundamental em tudo na vida, não é, perceber a origem das coisas. E passaremos para o slide 7, muito bem, Miguel, excelente timing. E começaríamos mesmo pelo princípio, não é? Pela origem, pela coisa mais genesíaca da coisa. E ao contrário do que se poderia pensar, o conceito de criatividade não está explicitamente presente nas civilizações antigas, como a Grécia, a China ou a Índia. Nestas culturas, por exemplo, a arte era vista como um processo de descoberta e não um processo de criação, literal, per se. Aliás, os gregos nem sequer tinham um termo correspondente ao verbo criar ou sequer ao substantivo criador. Tinham, sim, esta expressão que eu coloquei aqui, poien, que é fazer, que mais tarde nós associamos à poesia, à poiesis, não é? E depois Aristóteles. E este poien está relacionado com a ideia de uma pessoa trazer algo para a existência, algo que não existia anteriormente. Cheira-me que aqui, se calhar até lhe podíamos chamar criação, não é? Mas aqui seria quase chamar-lhe criação por conotação semântica retroativa, chamemos-lhe assim. Para o slide 8, se faz favor, muito bem. Excelente timing, Miguel. Estás muito afinado nesta fase final destas sessões. Portanto, da antiguidade, saltaríamos para o momento em que muitos discutem e afirmam terá surgido efetivamente o termo criatividade e, claro está, vem associado ao cristianismo e ligado à cultura ocidental e está relacionado com a tal ideia de inspiração divina, não é? Com a ideia da criação associada ao Gênesis na Bíblia. Portanto, de uma forma geral e na tradição judaico-cristã, está muito associada a esta ideia do plano metafísico, não é? E que é uma coisa que vem de Deus e que não é algo inerentemente do homem. Portanto, a criação humana era sempre algo despoltado pelo divino. E é curioso que, voltando, por exemplo, agora aos gregos, a ideia das musas, não é? Que já é um conceito muito, muito usado no senso comum, a ideia das musas também funciona um pouco da mesma forma, não é? As musas eram entidades metafísicas, eram deidades que, no fundo, mediavam a inspiração que vinha dos deuses e que se manifestava nos humanos. Ora, slide 9, só por favor. Obrigado. Agora, claro está que nenhuma destas ideias se relaciona com o conceito de criatividade tal como nós o concebemos atualmente. Só com o Renascimento trouxe coisas maravilhosas para a civilização humana, apenas com o Renascimento e a alteração profunda do tal paradigma de Deus para o homem, não é? Do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o redirecionar aqui o foco de Deus para o homem, é que se reconhece a criatividade como algo que provém do homem e das suas capacidades e não de Deus, portanto não é nada de inspiração divina. E um dos exemplos mais vivos é o mais conhecido, não é? O Leonardo da Vinci. O Da Vinci era claramente um homem, e curiosamente era não só um homem da arte, como também do engenho. Eu desconfio que se o Da Vinci fosse vivo, seguramente era membro da Ordem dos Engenheiros. Acho que sim, arrisco dizer. Slide 10, obrigado. Mais tarde, com o Iluminismo, passamos agora ao Iluminismo, a noção de criatividade adensa-se e com Hobbes, por exemplo, a criatividade já surge aliada à imaginação e esta, por sua vez, aliada à ideia já de cognição humana, portanto a razão aqui já fala. E depois já no final do século XIX e início do século XX é que se começam a pensar e a refletir publicamente acerca dos chamados processos criativos. E assim se foi adensando, se foi ramificando o estudo da criatividade ao longo do século XX, por várias áreas, ganhando uma força especial, por exemplo, na psicologia, depois mais tarde nas neurociências, e paro por aqui, com esta resenha histórica. Apenas uma pequena lambidela, diria eu, na história da criatividade. Mas eu, no fundo, resumiria tudo no seguinte. Houve um tempo em que os sábios, eventualmente chamados de cientistas ou artistas, circulavam por diversos campos da cultura,
matemática, física, arquitetura, a pintura, a escultura. Tudo isto era matéria-prima do pensamento e da ação, e esta ideia é de tal forma forte para mim que, e aliada naturalmente a uma fase mais recente da minha vida, dos últimos anos, aliada a esta vontade de eu querer transformar os engenheiros em renascentistas do século XXI, é o que me leva a despertar nos estudantes o ato de pensarem a criatividade pela lente de vários estímulos e como consequência, fazer uso desta nas suas vidas académicas, nas suas futuras vidas profissionais e sobretudo nas suas vidas pessoais. Eu tenho focado o meu trabalho em duas áreas muito particulares na FEUP, as artes performativas e a comunicação, mas tenho vindo a namorar a ideia de trazer outras geografias artísticas e humanísticas para a FEUP e de fazer uma ainda maior sopa de estímulos para os estudantes da FEUP. Muitos dizem que, falava isto também com os amigos há uns dias, muitos dizem que agora já não há ismos, portanto já não há aquelas rupturas de tal forma inovadoras e consistentes na ciência, nas artes, enfim, um pouco em todas as esferas da civilização humana, que agora o processo civilizacional acaba por ser um acumular de camadas de ismos anteriores, não é? É do modernismo para o pós-modernismo, para o pós-pós-modernismo, é da revolução para a meta-revolução, para a meta-meta-revolução. Eu propunha o seguinte: por que não permitirmos-nos alguma ingenuidade e acreditarmos que o futuro poderá trazer novos ismos, poderá trazer novos paradigmas humanistas, pese embora o caminho naturalmente entrecruzado que teremos no futuro com coisas tais como a inteligência artificial, as nanotecnologias, o 5G, a computação quântica, todos esses grandes palavrões que eu não percebo nada, vou percebendo pouquinhas coisas que me vão ensinando os engenheiros da FEUP e outros. Portanto, e então agora vocês perguntam-me, então como é que nós poderíamos, passávamos agora ao slide 12, só favor. Obrigado. E então, como é que nós poderíamos almejar esta disrupção, não é? Sermos os fazedores de novos ismos, e eu aqui gostaria de ser mais prático. Como é que nós podemos estimular então a criatividade? E permitam-me ir um pouco às neurociências e repescar aqui a ideia do neurocientista David Bueno, que nos diz o seguinte, e passo a citar: curiosamente, é quando estamos ensimismados ou em repouso consciente que há mais neurónios ativos, porque o cérebro não se vê obrigado a fazer algo em concreto e aproveita para se regenerar, para se reciclar e ir consolidando o que aprendemos. Por isso as grandes ideias surgem muitas vezes quando estamos a descansar. E eu acho que todos nós, de alguma forma, nos identificamos com esta ideia. E eu diria que isto está muito relacionado com a tal ideia de ver as coisas com novos olhos. A tendência que temos, por exemplo, de estar constantemente ligados à internet, ter sempre algo para fazer, eu acredito que afeta titanicamente a nossa capacidade de nos tornarmos seres vivos e criativos, com força e com pujança. Podem discordar, mas eu acredito, por exemplo, piamente que é preciso aceitar um certo grau de tédio e de reduzir o modo de trabalho alucinante e multitarefa dos tempos de hoje, porque eu acho que só assim é que se poderá criar espaço para criar, para que surjam efetivamente novas ideias. E esta ideia de ver as coisas com novos olhos não é minha, é do Proust, é do Marcel Proust, que dizia: não se trata de procurar novas paisagens, mas de ver com novos olhos. E, portanto, é uma questão de perspectiva. Para ter novas ideias, eu acho que há que deixar os sentidos e o cérebro deambularem. Passando agora ao slide 13, muito obrigado. E para isso, eu diria que é necessário tempo de introspeção, no qual os próprios pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações, etc., possam efetivamente absorver por completo a nossa atenção. E depois da introspeção, naturalmente, vem
esta expressão exterior do tal mundo interior reestruturado, e aí já é aquilo que nós podemos chamar, e que já é um termo mais associado ao senso comum, do tal processo criativo, que também é descrito por muitos como sendo um caminho de pedras e de frustrações, mas quando o resultado externo, ou seja, quando as produções criativas na realidade restituem uma certa coerência entre o mundo interior e o mundo exterior, a coisa corre bem, eu diria. Há um criador de videojogos japonês que é bastante famoso para quem está ligado à área, o Hideo Kojima, que nos diz o seguinte, e passo a citar: reagimos aos estímulos que nos rodeiam. Ouvir música, falar com pessoas, viajar, ver um filme, ler um livro, dar um passeio pelo nosso bairro, olhar para o céu ou os pássaros, tudo tem influência na minha forma de pensar. O difícil é dar forma a essa inspiração, reproduzi-la. Ora, um pouco aquilo que eu faço, por exemplo, na FEUP é justamente tentar proporcionar aos estudantes o maior número de estímulos que eu consiga juntar, e depois, mesmo que o processo de criação seja um grande caminho de pedras, lá estaremos também para os ajudar a calcorrear esse caminho. Mas sem estímulos diversos, sem estímulos ricos, não há aquilo que eu chamo a tal chama imaginativa, uma coisa, algo assim. E esta chama imaginativa, efetivamente, só se acende quando nos aventuramos no tal desconhecido, que nos falava, por exemplo, o Rivera, no tal inesperado, a tal ideia de que falámos anteriormente, de que não podemos estar presos ao conhecimento adquirido e devemos procurar novas ligações improváveis. No fundo, temos de sair da nossa zona de conforto, temos de conceber o inconcebível, digamos assim. Slide 14, muito bem, muito obrigado. Portanto, até agora temos aqui mais algumas ideias para juntar ao saco. O ver com novos olhos, o tempo de introspecção, o exteriorizar o interior, o sairmos da nossa zona de conforto. E vocês dirão, bom, isto assim até parece que todos podemos ser grandes génios criativos. E por isso mesmo, agora quero aqui introduzir uma nova dimensão à conversa. Slide 15. Obrigado. Temos aqui, que conseguem identificar, temos aqui a Guernica de Picasso, e sabemos que o bombardeamento de Guernica, que foi um ataque aéreo por aviões alemães durante a Guerra Civil Espanhola, no País Basco, provocou aqui no Picasso uma força, uma emoção que ele quis traduzir nesta belíssima obra icónica. Mas lá está, eu também podia ser tomado rompante por uma emoção dessas, mas se eu não soubesse, efetivamente, misturar cores ou trabalhar o simbolismo pictórico, se calhar a coisa podia correr mal. Portanto, isto é válido para tudo o que envolve a tal capacidade de criar, até lhe podemos dizer a capacidade de inventar. Penso que podem ser, até certa medida, sinónimos. Portanto, se eu não sei trabalhar com um forno, se calhar, se estiver a fazer um bolo, a coisa pode correr mal. E com tudo isto eu quero dizer o seguinte: esta tal ideia do homo criativus não pode ser uma ideia plenamente romanceada. Portanto, a experiência, a persistência, no fundo, o trabalho, o suor, são qualidades do ser criativo. E já dizia o Edison, a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E, portanto, é óbvio que tem de existir um certo equilíbrio neste nosso, como é que lhe podemos chamar, o nosso ecossistema criativo, chamamos-lhe assim, e sem esforço não há recompensa. No entanto, também é preciso saber equilibrar as coisas por forma a que, se formos, por exemplo, se uma pessoa for excessivamente crítica em relação ao seu próprio trabalho, o analisar demasiado, também pode correr o risco de afugentar as tais musas, não é? Slide 16. Ou seja, por outras palavras, a pessoa mais criativa parece-me que é a que mais tenta,
a que menos desespera e a que possui melhor tolerância à frustração. E isto está muito ligado à ideia de aceitar o fracasso como parte integrante do processo de pensamento criativo. E com isto eu quero apresentar-vos aqui ao Benjamin Zandler, que é um músico e maestro, slide 17. E quem é este personagem? Eu tenho uma profunda admiração pelo maestro Benjamin Zandler, porque ele é o atual diretor musical da Orquestra Filarmónica de Boston, nos Estados Unidos, e nas suas maravilhosas masterclasses que estão acessíveis no YouTube, podem procurar, ele não se cansa de repetir a ideia da celebração do erro, do fracasso. E ele diz mesmo, quando um estudante erra uma nota musical, ele salta e grita de alegria e instiga o estudante a celebrar esse erro com ele. E através dessa abordagem, o que é que ele está a fazer? Ele traz ao de cima interpretações musicais únicas, arrepiantes, que, como ele próprio diz, a música não tem de ser uma coisa tecnicamente perfeita, tem é que transmitir uma emoção ao público, tem que saber comunicar. E no fundo a criatividade passa um pouco por esta ideia de nós trabalharmos, eu diria, trabalharmos perfeitas imperfeições. Portanto, eu acho que só assim é que poderemos encarar a criatividade da forma que eu tento encarar na minha vida, que é como um ponto de partida para o crescimento humano, verdadeiramente. Slide 18. Na FEUP, voltando aqui à FEUP, e no fundo um pouco também das várias latitudes, vários países e contextos onde tive e tenho o privilégio de dar aulas, eu tenho trabalhado muito, como já referi, a questão dos skills de comunicação, e não só, ao nível de criar novas formas de potencializar a comunicação em contexto de trabalho em equipa, que depois será fundamental no futuro para as tais dinâmicas de interação, como eles gostam de dizer, com os stakeholders e todos os parceiros estratégicos e os clientes, etc., envolvidos, e todo esse jargão da indústria e dos negócios. E tenho trabalhado muito a tal ideia de comunicar em público, sem fórmulas mágicas, sem copiar TED Talks, no fundo assumindo eu diria um papel similar ao do meu amigo que falei há pouco, ao Pedro Moraes, do psicólogo. Portanto, eu não sou um especialista, eu tento ser um condutor de tuk-tuk da mente dos meus estudantes, o tal guia turístico do mundo interior dos estudantes, ajudando-os, no fundo, a identificarem e a encontrarem neles mesmos as tais forças de criatividade. E depois há aqui um outro plano onde eu tento também trabalhar a lógica da consciência alargada, ou seja, do que está à nossa volta e, sobretudo, através da ideia desta tal ideia da escuta ativa. Porque para comunicar também é preciso saber ouvir, passo o chavão, e tenho-me servido de tudo para estas coisas, não é? Portanto, da tal sopa de estímulos que falei há pouco, estando permeável e tentando tornar os meus estudantes permeáveis a novas abordagens, a combinações improváveis de ideias e métodos de várias áreas. E aqui entram as artes performativas, como por exemplo as técnicas associadas ao trabalho do ator, têm-me servido muito para trabalhar com eles. Por vezes vamos para a relva, outras alturas vamos correr e suar e depois a partir desse cansaço trabalhar em jeito de tábua rasa novas ideias. Enfim, tudo me tem servido. Slide 19, agora sim. Portanto, dito isto, agora já aqui um pouco em jeito de conclusão, queria-vos deixar algumas sugestões, sem fórmulas mágicas, no sentido de estimular a criatividade, podermos trabalhá-la, porque eu acho que também é necessário criar aqui plasticidade cerebral, não é? Essa tal permeabilidade. No fundo, ativar a tal chama imaginativa que eu falava há pouco. E fiz aqui o top 5, não é? Que está muito na moda usar aqui o top 10 das 10 dicas. Não é? Portanto, a primeira seria: habituem o vosso cérebro a ser flexível. Portanto, experimentem coisas novas. Segundo, quando estão a pensar em criar algo,
aceitem, sem frustrações, essa chuva de ideias, essa torrente de ideias, deixem essas ideias fluir, tomem notas, escrevam, apontem num bloco, não as julguem logo e com o tempo comecem a namorá-las e a avaliá-las e a perceber se fazem sentido, de se concretizar, de se materializar. Terceiro, rodeiem-se de pessoas criativas e de áreas diferentes das vossas. Portanto, vão à descoberta de museus, de um género musical diferente, façam um curso de culinária, aprendam uma língua nova, whatever. Quarto, insistam na disciplina criativa. Portanto, a questão da experiência é muito valiosa. A ideia também é preciso treinar, a criatividade também é um músculo. E cinco, e finalmente, vejam para além do vosso nariz. Portanto, tentem encontrar uma forma de controlar o stress, as ansiedades do dia-a-dia, cuidem da vossa saúde, portanto, todos aqueles clichês, mas que realmente resultam. Durmam bem, comam bem, mas por vezes comam mal, não é? Queijo da serra, com bom vinho. Eu tenho aqui o professor Vidal comigo, que é grande companheiro de grandes degustações gastronómicas, grande bom vivant. Portanto, o importante aqui é, quando estamos bem, a nossa perspectiva é claramente mais ampla. E gostaria de terminar com uma nota dirigida especialmente aos engenheiros, que vai no fundo ao encontro do resumo desta minha conversa e da ideia de que os engenheiros do futuro terão de ser permeáveis a outras áreas que não só, naturalmente, as relacionadas com as suas competências nucleares mais técnicas. E aqui eu começaria por dizer que eu considero os engenheiros como grandes bichos criativos, perdoem-me a expressão, eu digo isto no sentido carinhoso da expressão. O termo engenho, termo este que mais tarde imprime a nomeação da profissão engenheiro, não é? Vou aqui outra vez à etimologia, que vem do latim ingenium, que quer dizer qualidades inatas. Portanto, o engenhosos é, e passo a citar, o que tem naturalmente todas as qualidades de inteligência e que através destas qualidades de inteligência engendra, gera e faz nascer. Portanto, o engenheiro não é só um construtor de engenhos, é também um criador no sentido mais alargado da expressão. E de facto, se olharmos para este século XXI e todas as profundas alterações que estamos a viver, onde, tal como disse anteriormente, todas aquelas coisas como a nanotecnologia, a inteligência artificial, os transportes, a energia, etc. Portanto, tudo isto está no fundo na base de uma nova revolução, não é? De uma alteração radical do paradigma da inovação, por exemplo, e os engenheiros eu acho que aqui têm um papel cimeiro nesta conjuntura. Por isso, e termino, os engenheiros do futuro são aqueles que, com uma grande capacidade de adaptação, de colaboração, de comunicação, de atenção ao detalhe, de liderança e também, claro está, de pensamento criativo, ou seja, este tal sair da caixa, encontrar formas inovadoras para os problemas da sociedade, não é? E irão desempenhar claramente um papel de grande relevo. Com isto termino a minha intervenção. Agradeço a vossa paciência e estou disponível para conversar sobre o que falei, sobre outras coisas, mas tenho também aqui uma pergunta preparada para os engenheiros, que não é bem uma pergunta, é mais uma curiosidade, e eu estou curioso em saber que tipo de valências, que talentos escondidos é que os engenheiros têm e de que forma é que essas valências ou talentos escondidos os ajudam no exercício da sua profissão e da sua criatividade. Por outras palavras, haverá por aqui engenheiros que tocam um instrumento musical ou, sei lá, praticam um certo desporto ou gostam de fazer bolos e, portanto, eu acho que podia ser interessante fazermos aqui essa partilha e perceber o lado da Vinci da engenharia portuguesa. E com isto termino. Muito obrigado. O som. Ok. Muito bem, António. Já começaram as respostas? Miguel? Nada. Eu já vejo aqui uma. Sim. Faço karaté, não é?
e cozinho quando estou em stress. Vem da Pilar Bailina. Olá, Pilar, tudo bem? Muito bem, uma combinação interessante. Artes marciais, espero que, ao Pilar, que não faças karaté enquanto estás a cozinhar. Se calhar não é uma combinação. A Alexandra Marques diz-nos aqui, bicicleta na montanha, boa. Não combina bem, muito bem, Pilar, não combina bem karaté com cozinhar. A Débora Lago diz, fui bailarina contemporânea profissional por 10 anos e ainda danço em momentos de stress. Eu penso que a Débora, falei com ela há pouco tempo. A Débora também está a fazer um mestrado em Engenharia Informática na FEUP. Muito bem. Portanto, há mais um paraquedista na FEUP, professor. Está a ver, professor Vidal? Temos aqui uma bailarina contemporânea que está no mestrado integrado em Engenharia Informática, salvo erro. O Gilberto Santos toca guitarra e escreve poesia, portanto, um engenheiro poeta. Olha que bonito, sim senhora. O Raul Vidal toca harmónica. Não sabia que temos aqui uma... Raul Vidal, um bicho do blues. Não, num beco escuro a tocar uma harmónica. Muito bem, sim senhora. Portanto, temos aqui algumas António, a Pilar diz que não vê as perguntas. Tens que repetir. Ok. É que ela não ouviu, provavelmente. Pois eu não fiz, quer dizer, eu só lancei esta sugestão, não é? Das pessoas que estão a acompanhar esta sessão partilharem, no fundo, aqui alguns talentos ou outras coisas que às vezes não são partilhadas, não é? Sobre as suas vidas. Coisas mais ligadas às artes, à criatividade, coisas que não é engenharia, não é? E, portanto, não há aqui questões em específico. Não sei se haverá mais alguma questão. António, não estás a ver o texto da Pilar? Não estou a receber. Não estou a receber nenhuma... Okay. O meu avô toca lápis. O meu avô toca lápis. Então. É economista. Ok, muito bem. Lá está, ok. Desde que não seja o lápis azul e que seja tudo democrático, parece-me bem. Exato, o Miguel está aqui a dizer que eu lancei a questão apenas no ar, portanto não a coloquei aqui. Não sei se o professor Vidal quer acrescentar alguma coisa. Eu, da minha parte... Eu, pessoalmente, queria só, mais uma vez, agradecer-te, António. É evidente que eu não podia dizer muito, porque nós tínhamos conversado e tu tinhas-me enviado antecipadamente a tua apresentação. A única coisa que adiantei fora de tempo, em avanço, foi que eu acho que íamos encerrar com a chave de ouro, e isto condiz com os excelentes resultados que temos tido na FEUP com a tua colaboração e condiz perfeitamente com o título desta série de Engenharia Fora da Caixa. Eu espero que os meus colegas tenham gostado e como é a minha última intervenção antes de passar ao Poços Martins. Mas, professor, desculpa interrompê-lo, agora tenho que lhe passar também, não é, aqui a condecoração. Nunca é demais também, portanto, às vezes, nessas apresentações, são apresentações também, tais como nas redes sociais, nós todos criamos narrativas romanceadas, não é? Uma pessoa quando está mal disposta e vai para o hospital não põe um post no Instagram sobre isso. Estas minhas apresentações também são um bocadinho... não é, refletem um ideário um pouco romanceado às vezes da minha parte. É importante dizer que às vezes também há dificuldades, não é, de compreensão entre áreas distintas e esse também é um desafio que eu tenho na FEUP. Isto para dizer, de forma indireta e agora direta, que desde o início o professor Raul Vidal se demonstrou sempre permeável, eu gosto muito da palavra permeável à minha loucura e às minhas ideias. Eu às vezes dizia umas coisas, mandava umas postas de pescada para o ar e alguns colegas que estavam ao lado diziam, bem, António, essa ideia se calhar é um pouco radical. E do professor Vidal nunca tive esse feedback, tipo sempre, António, excelente, siga para a frente. E de facto encontrei no professor Vidal um amigo já nesta fase avançada da sua vida, apenas cronológica, intelectualmente muito viva e com muito para partilhar com a FEUP e com a sociedade portuguesa,
mas encontrei aqui uma amizade improvável e um carinho muito especial. Há aqui um fosso geracional. Eu costumo dizer que sou uma alma velha que nasci na altura errada, não é? Que há aqui um burguês de final do século XIX que vive dentro de mim, mas de facto tenho a dizer, professor, e agradecer-lhe a confiança que sempre depositou e o convite, não é, no início, quando me chamou para a FEUP, e acabou por se entranhar a FEUP também em mim. Portanto, gostava de aproveitar também aqui este momento, que é um momento público, para também falar um pouco deste carinho que tenho pelo professor e do maior respeito pelo seu percurso e pela figura histórica que é da nossa universidade. Obrigado, António. Não, António, eu queria mais uma vez agradecer a tua disponibilidade. É evidente que, tendo conhecido antecipadamente a tua apresentação, acho que estiveste brilhante, mas isso depois os nossos colegas que estão a assistir também dirão de sua. Eu não sei se tu consegues ver uma já fica aqui mais umas questões. Ok, do Gilberto. Como podem ser criativos os engenheiros portugueses se nas nossas empresas produzem para ontem o que os países desenvolvidos concebem? Excelente pergunta. Lá está, tem que ver... Ora bem, tem que ver com várias coisas esta questão. E tem que ver com, primeiro, macro questões e macro cenários e macro estruturas. Eu até faria aqui uma analogia com o ensino e o espaço para ensinar. Uma das coisas que eu menos gosto nos espaços da escola, nos espaços das universidades, que são estruturas muito antigas às vezes e que são pensadas assim, é o conceito, por exemplo, de sala de aula, em que os alunos estão distribuídos paralelamente, perpendicularmente, parece uma caixa de chocolates, um chocolate assortment, não é? E nunca percebi porque é que a secretária do professor é maior que a dos alunos. Eu não tenho assim tantos livros quando levo. Isto para dizer o quê? Há questões estruturais que são terríveis. Nós vivemos numa época em que tem que se fazer tudo para ontem, não há o tal tempo de introspeção de que eu falava. Não, parece que não nos podemos dar ao luxo de aceitar o tédio e aceitar que o cérebro recicle ideias para que surjam novas ideias. É difícil criar, por vezes, esses momentos e esses intermédios no contexto empresarial, que eu sei que eu que estou na academia, a academia ainda tem um lado de alguma permeabilidade a esse tempo, não é? A indústria é mais selvagem. Não é fácil, eu também não tenho uma resposta para lhe dar. Se eu tivesse, se calhar já estava a ganhar aí muito dinheiro por esse mundo fora. Mas vê-se que até algumas multinacionais tentam criar essas condições. E se calhar o Gilberto diz-me, pois, mas eles têm dinheiro para isso, não é? A Google põe lá uns matraquilhos e põe uns puffs e tem umas mesas com frutas. Nós temos empresas também, eu penso que a Xerox, porque é uma das empresas que também faz isso cá, passa publicidade. Portanto, também há, da mesma forma que as empresas têm uma necessidade de ter responsabilidade social, eu penso que há uma tendência para que as entidades patronais e as empresas como um todo olhem para os seus colaboradores por forma a criar condições para o seu bem-estar e também estimular a criatividade. Mas não tenho uma resposta a dar-lhe, apenas uma análise do que eu acho do que acontece atualmente. Mas é difícil. Teria que estar mais na indústria e perceber o que é que poderia ser feito, mas penso que há sempre, eu costumo dizer uma coisa em relação aos meus alunos, em relação a como é que nós podemos organizar o dia. O dia tem 24 horas. Isto quer dizer que, e eu às vezes sugiro este exercício, se nós escrevermos ao fim de cada hora do dia, das 24, claro, a parte de dormir não, a menos que sejamos sonâmbulos, mas se escrevermos o que fizemos mais ou menos na última hora, no final das 24 horas, se calhar vamos perceber que temos muitas horas mortas. Essas horas mortas, nós se calhar podemos aceitá-las como horas mortas mesmo e aceitar esse tédio. Ou não, ou para fazer alguma coisa que seja diferente da nossa área. Agora, dizer isto a uma grande empresa já é mais complicado, mas paro por aqui. É um desafio, é efetivamente um grande desafio. E depois há aqui uma questão do Fernando Ferreira. Perfeitas imperfeições ou perfeitas perfeições? Quais as mais consensuais? Bom, perfeitas perfeições, eu até falei aqui um pouco nas neurociências e na psiquiatria. É curioso que eu estava ontem
Eu neste momento não estou no Porto, eu estou, não vou dizer onde estou, que é para as pessoas não saberem onde eu estou perdido no meio, estou no campo, entre Braga e Guimarães, e tal como muitas pessoas, os meus últimos 4, 5 meses foram meses complicados, não é? Tive que me readaptar a minha vida pessoal e profissional, e eu cheguei agora a um ponto de saturação em que disse, eu tenho que fugir para algum lado. E estou aqui no meio do campo, e aproveitei também para me inspirar um pouco para esta sessão, de rever algumas coisas que já não vi há muitos anos. Uma delas, e fica a sugestão, não é? Já dou uma quase professor Marcelo na sua fase de comentador, fica aqui a sugestão, que são as sessões as masterclasses do Leonard Bernstein, do maestro e grande pedagogo do século XX, não é? Do West Side Story, muito conhecido, em que ele faz ligações improváveis entre o que é a linguagem musical e a linguística. E eu há pouco também falei no Zandler e na ideia de que não podemos ser tecnicamente perfeitos, temos é que transmitir alguma emoção. Por isso eu diria que a consensualidade aqui será mesmo nas perfeitas imperfeições. E eu dou o último exemplo mais concreto. Eu estava aqui, como sou um tipo da comunicação, eu antes de me preparar para esta sessão estava aqui a trabalhar um bocadinho a luz, para ver se não tinha aqui muito drama, para um lado aqui escuro, e até que, e estava aqui com uma amiga que me dizia assim, António, não trabalhes tanto a luz, porque senão parece uma coisa muito artificial, com muitos arabescos, com muito artificialismo. Portanto, é preciso ter aqui algumas sombras orgânicas. Eu acho que a beleza humana está aí, e a nossa capacidade de sermos criativos e eficazes reside mesmo em criar perfeitas imperfeições. Na imperfeição é que está, não é? Não estou a dizer que ter uma verruga na ponta do nariz seja uma perfeita imperfeição, não é? Esteticamente muito interessante. Mas eu diria que a primeira, perfeitas imperfeições, quero acreditar que sim. E depois temos aqui a Débora Lago, quais as dificuldades sentiu ou sente no meio da engenharia ou mesmo na academia por ter pensamentos fora da caixa? Ok. Fui muito maltratado no início, não é? Não, estou a brincar. Quando eu cheguei à FEUP, por exemplo, foi um mundo completamente novo para mim, não é? Confesso, não é? E porque não sou perfeito, lá está, que inicialmente fui com muito receio que eu fui para a FEUP, porque eu pensei assim, bem, eu tinha uma concepção, não é? Do que poderia ser o mindset dos engenheiros e que se desmaterializou muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu tinha uma ideia de que tinha um mindset da eficiência, do ponto A para o ponto B em linha reta. E apercebi-me que não era bem assim. Fiquei muito admiravelmente surpreso com a boa recepção que tive da engenharia. Claro que por vezes, quando estamos em processo de trabalho, não é? Uma coisa é conversar com os colegas de trabalho, tomar um café, aquele convívio diário. Quando estamos num processo de trabalho em que estão a convergir áreas, linguagens e técnicas e inputs da engenharia com os meus e até de outras áreas, às vezes das belas artes, das áreas de comunicação, às vezes é mais difícil. Mas a minha experiência tem sido positiva porque há muito diálogo e trabalhamos de uma forma muito natural, sem formalismos, com muito respeito, mas sem formalismos. E, portanto, quando eu não percebo uma coisa ou quando a minha ideia não está a passar e vice-versa, conversamos sobre isso e acabamos por encontrar aqui pontos de convergência de uma maneira muito, muito simples. Portanto, as dificuldades surgem às vezes, são entraves às vezes, mas eu diria que é quase como o Zoom e uma má conexão de internet. Tem um bocadinho de lag às vezes, mas depois continua a fluir a imagem e o discurso. E depois temos aqui... portanto, esta questão também fala aqui nos tais, se sente ou mesmo na academia terem pensamentos fora da caixa. Sim, a ideia de fora da caixa pode ser, nós podemos ter ideias fora da caixa dentro da caixa, não tem que ser a caixa, pode ser, portanto, não nos podemos prender só à geometria da coisa, não é? Mas é curioso que, repare, Débora, eu senti algumas vezes mais resistência até das pessoas da minha área. É curioso, porquê? Porque estamos numa cultura com a tal lógica do pensamento divergente e convergente, não é? E como as pessoas da minha área têm os mesmos signos, têm a mesma, não é? Têm a mesma carga epistemológica, falam a mesma linguagem, muito às vezes não é esteticamente complexa, muito ligada às artes, ao conceito, à criatividade de uma forma mais aprofundada, às vezes é mais difícil a comunicação dentro da família, passo a expressão.
portanto não tenho tido se calhar sorte, não é? Acredito que em outros contextos exista mais dificuldades, eu não tenho sentido. Obrigado, Fernando, concordo aqui com o conceito os defeitos da madeira, muito bem. Sabes quem é o Fernando? Fernando Ferreira, relembro-me, não me estou a associar agora. Não, eu ia dizer isso porque já agora aproveito, espero que ele não leve a mal, porque Claro. sou modesta nessas coisas. É o meu grande amigo Fernando Nunes Ferreira, que já está também jubilado pela Universidade do Porto e que tem um hobby que é fazer peças de madeira, aproveitando madeira com defeitos, troncos. Pá, Ele isso tem é uma exposição na faculdade. No muito já bem. temos uma exposição na Mortosa. Ele tem Sim. uma fabriqueta na casa de família da Mortosa e dedica-se. Por isso é que ele fez há bocado a pergunta de perfeitas imperfeições. Ok, muito bem. E o Nunes Ferreira tem feito uns trabalhos notáveis, interessantíssimos, que estão expostos publicamente. Boa, bom. Muito bem. E já agora convido os colegas a tomarem conhecimento sobre, portanto, este Fernando Ferreira é o Fernando Nunes Ferreira, meu colega de curso e meu grande amigo. Muito bem. Que tem também, agora virou carpinteiro, passa a expressão, com defeito de madeira. Portanto, ele pega em madeira com defeito. E trabalha a partir dessas formas Ele não tenta corrigir os defeitos. Ele usa os defeitos para ornamentar. Então, isso é mais carpintaria. Eu diria que isso é escultura mística. Isso é o talhar a madeira de forma mística. Bem. Parabéns, caro professor. Acho que aproveita muito bem agora esta fase mais tranquila da sua vida. Boa, muito bem. Muito obrigado. Joaquim, tomas tu conta agora da sessão? Muito obrigado, meu caro Raul. Parabéns, António, pela excelente intervenção, pela excelente conversa e é de facto com muito gosto, com muito orgulho que me permito dizer só umas breves palavras no fim desta primeira série de ciclo de palestras, de conferências, de conversas sobre engenharia fora da caixa. Queria lembrar que temos de facto na Ordem dos Engenheiros Geonord uma equipa fantástica, de membros eleitos e de colaboradores. Tudo isto foi feito à distância, mas esta pandemia uniu-nos. Já éramos unidos, uniu-nos mais. Reunimos mais regularmente e, concretamente, lançamos esta série de conferências, diria 2, 3 dias entre nós, identificamos ou dividimos tarefas, acordámos num objetivo, cada um de nós selecionou, convidou um conjunto, 2, 3, 4 personalidades interessantes, todos nós conhecemos muitas pessoas interessantes, é curioso, não é por acaso, estamos ali juntos também, e pusemos no ar este conjunto de sessões e aprendemos rapidamente a trabalhar com os Zooms, de forma profissional. Portanto, parabéns à nossa equipa que nos tem acompanhado nesta matéria, designadamente ao Miguel, à Catarina e outros colegas. Pronto. E o que é que seria possível agora, mas não vai ser feito, talvez seja impossível. Fazer uma síntese de um conjunto de intervenções tão ricas como aquelas que tivemos seria redutor, não vou sequer tentar fazê-lo. Há aqui, no entanto, algumas linhas de força que talvez seja interessante referir. De facto, o que nos está a preocupar é esta situação extremamente complexa que já não contávamos certamente viver, e durante este período aconteceram muitas coisas que são, são perturbadoras. Antes nós estávamos preocupados com ambiente, economia circular, sustentabilidade, alterações climáticas,
aumento da população, estávamos preocupados aqui na área metropolitana do Porto com a poluição, com o trânsito na VCI, portanto, com o CO2. O que é que aconteceu entretanto? Pela positiva, menos CO2, menos poluição, menos trânsito. A Greta deixou de ser cartaz porque as pessoas passaram a preocupar-se com uma coisa que entenderam ser muito mais grave. No entanto, esta situação vai passar e as melhorias que houve do ponto de vista ambiental foram pelas más razões, não são estruturantes, mas de qualquer maneira aprendemos todos que é possível termos um mundo melhor, menos poluído, em que de facto não precisamos de andar a mexer-nos tanto entre casa e trabalho, não precisamos de sair do Porto para nos metermos num avião, se calhar, ou num comboio para uma reunião a Lisboa, de meia hora ou uma hora e voltar. Há outras maneiras de fazer. Portanto, eu quero acreditar que depois disto, porque vai haver com certeza um depois disto, espero que não demore muito, vamos tirar as nossas lições e o mundo vai ficar melhor em alguns aspectos depois desta prova de stress que estamos a ter. Lembro-me que o Daniel Bessa, que não é propriamente conhecido por ser a pessoa mais otimista do mundo, disse que isto vai ser menos mau do que aquilo que eu pensei que poderia ser. Isso foi dito há 15 dias. Lembro-me de uma palavra do Mira Amaral, quando se falava num novo confinamento, e ele, depois de lhe ser feita essa pergunta, o que é que, se houver um novo confinamento, ele demorou algum tempo a responder, e a resposta dele foi: bom, um segundo confinamento igual ao primeiro seria o fim da macacada. Não estaríamos preparados para isso. Entretanto, nós já aprendemos a viver de máscara, já não estranhamos quando nos cruzamos todos de máscara. Há 2, 3 meses atrás isso era completamente estranho para nós. Estamos a perceber que temos que retomar a nossa vida normal, trabalhando, produzindo, consumindo, para que possamos evitar um drama tremendo no que diz respeito à economia e ao emprego. Estamos a perceber que realmente o principal problema não é propriamente o número de mortes, que até não é tão grande assim, é mais o efeito que tudo isto está a ter no nosso cotidiano. Sobre a intervenção de hoje, eu acho que foi de facto muito rica, chamou muito a atenção da criatividade, imbrica bem com a utopia da Fátima há umas 3 semanas atrás, e retenho e revi-me bastante naquilo que o António Beira Reis diz, que de facto as ideias novas surgem normalmente quando nós deixamos espaço no cérebro para aquelas ideias que lá temos andarem erraticamente a bater umas nas outras e produzir algumas chispas. De facto, a mim, as pessoas são mais matutinas, outras vespertinas, portanto eu normalmente acordo cedo e as minhas melhores ideias surgem logo de manhã quando acordo, e sigo um pouco aquela máxima dos marinos dos Estados Unidos, em que eles dizem: "We do more things before breakfast than most people in the whole day." De facto, no meu caso particular, deixar a cabeça um bocado liberta e de facto de manhã surgem ideias melhores. O que é que os engenheiros aprendem deste conjunto de sessões? Da minha parte, de facto, a criatividade é importante, a utopia é importante, pensar diferente, nós dizemos pensar fora da caixa, pensar diferente,
evitar the beaten track, evitar aqueles atalhos que estão muito frequentados e, portanto, são pouco interessantes, são pouco rentáveis. De facto, há um conjunto de áreas nas nossas profissões, e atenção, as nossas carreiras hoje duram facilmente 40, 50, 60 anos. Portanto, nós temos que, ao longo destes 40, 50, 60 anos, reinventar-nos muitas vezes, de maneira a olhar sempre para a frente para encontrar nichos onde podemos, durante um período limitado, ser mais competitivos. E ser mais competitivos quer dizer, com certeza, mais business oriented, portanto, não tem mal nenhum desenvolvermos ideias que gerem riqueza e que parte dessa riqueza, no fundo, fique com quem a criou, mas também há a orientação social, o social oriented, people oriented, portanto, todos nós na carreira podemos ser criativos, por exemplo, estando na ordem e fazendo como nós estamos a fazer, um conjunto desde logo de sessões destas e de ações de formação que nós vamos anunciar, uma centena de ações de formação, diferentes daquelas que existem e que não existem no mercado. Portanto, isso também é fruto de criatividade, de termos pessoas muito interessantes, a nossa excelente equipa de membros eleitos, nossos colaboradores e dos nossos membros. De facto, nós temos na região norte 16 mil membros, muitos cada vez mais têm vindo a participar nas atividades da Ordem. O sucesso maior será quando um número ainda muito mais significativo de membros intervierem nas nossas ações. Para finalizar, deixem-me só dar números, nós engenheiros gostamos de números. Por exemplo, na área da formação, e nós elegemos agora como prioridade de facto a formação, nós tínhamos ações de formação antes do Covid de 25, 30, e agora estamos a ter ações de formação com 1000 participantes. 1000 participantes. Estamos a trabalhar em literacia digital, de programação em Python, machine learning, informação geográfica, finanças e economia para engenheiros, direito para engenheiros. Portanto, estamos a dar ferramentas aos nossos colegas para serem mais competitivos. De facto, a Ordem existe com certeza, para proteger a sociedade, a vida, atos de confiança pública, mas no que diz respeito aos membros, a Ordem é um acelerador de carreiras, vai fazer com que cada um de nós seja mais competitivo, vai ajudar a transferir mais conhecimento entre gerações, entre os mais experientes e os menos experientes, e sessões como esta ajudam, integrados neste conjunto de sessões que, no que me diz respeito a mim, certamente ao Raul e aos nossos colegas do Conselho Diretivo, nos enriqueceram. De facto, eu fico pessoalmente muito mais rico depois de ter tido o privilégio de participar nestas reuniões e tentar até dizer algumas palavras nestas ocasiões. Muito obrigado a todos, os que estão connosco. Muito obrigado, meu caro Raul. Muito obrigado eu também. António. Um abraço, professor. Obrigado ao Miguel, que está ali atrás. Muito obrigado à Catarina e neles saúdo os nossos excelentes colaboradores. António, até sempre. E, de facto, para além daquela expertise que tem na apresentação, naquele encanto que transmite às nossas realizações, mostra também um pensamento profundo, uma cultura e um bom humor que, de facto, nos encantaram. Muito obrigado, meu caro António. É um prazer, professora. Até breve. Vê se nos encontramos brevemente, pessoalmente, partilharmos um bom vinho e boas conversas. Um abraço fraterno a todos. Um abraço. Até amanhã, António. Até amanhã, António. Até breve. Muito obrigado. Nós até amanhã, António. Até amanhã, exato. Até amanhã.